Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Para onde está tocando o barco dele. A maioria não. A maioria vai no jogo de erro e acerto. Eu vou tentar esse aqui e não deu certo. Joga fora, tenta outro. Eu vou tentar aquele ali, não deu. Tanto que, quando a gente vai ver a contratação de um técnico, na maioria dos grandes clubes do Brasil, você pergunta para o dirigente qual é o perfil do técnico que você quer contratar. Nenhum deles responde. Ele aparece no dia seguinte com um nome. E muitas vezes, nos nomes possíveis que são tentados, há características completamente diferentes. Eu quero o A que joga de um jeito, eu quero o B que joga de outro. Não deu nenhum dos dois, eu vou no C que joga de uma terceira maneira. Não se pretende estabelecer uma ideia de jogo, uma filosofia de futebol. Se pretende dar uma resposta aos anseios da torcida, que cobra, que exige, que quer resultado o tempo inteiro. Mas aí a gente vai lá no Liverpool, que ganhou do Flamengo, foi campeão mundial, campeão da Champions, está aí liderando com sobras a Champions League. São 4 anos de trabalho. 4 anos, no primeiro ano não ganhou nada, no segundo ano não ganhou nada, no terceiro ano não ganhou, foi ganhar no terceiro em diante. Na quarta temporada que começou a ganhar tudo. Porque para se construir um time de futebol, aqui no Brasil se exige resultado em 2 semanas, em 1 mês. E no máximo 3 meses, se o time não estiver ganhando, vai embora. Por isso, voltando lá atrás, eu acho que o Sampaoli só ficou no Santos porque a multa rescisória dele era alta e o Santos não queria bancar. Caso contrário, teria ido embora. E no Flamengo, talvez a história fosse um pouco diferente se ele tivesse sido eliminado. Mas qualquer técnico, se tivesse perdido nos pênaltis para o Emelec e tomado de 3 do Bahia, depois de ter sido eliminado na Copa do Brasil, pelo Atlético Paranaense, cairia. Talvez não o Jorge Jesus, porque o processo do Jorge Jesus é um pouco diferente. É um processo que foi guiado e impulsionado pela própria torcida do Flamengo. E aí o mérito da torcida do Flamengo, porque ela tinha um time bom, que estava classificado na Libertadores, que estava fazendo uma campanha razoável no Campeonato Brasileiro, não era grande coisa, mas também não estava lá atrás, que estava classificado em Copa do Brasil, e ela não se mostrou satisfeita com o rendimento. Ela exigiu mais futebol dentro de campo. Ela forçou a saída do seu técnico e ela aprovou desde o início as ideias do Jorge Jesus. Talvez essa torcida não pressionasse tanto caso o time tivesse sido eliminado pelo Emelec na Libertadores. Talvez. Mas é claro que o cenário seria o cenário óbvio no futebol brasileiro de demissão do técnico. Difícil a gente ficar supondo, mas eu acho que o Flamengo insistiria um pouquinho mais com o Jorge Jesus, pelo que levou à contratação do técnico. Acho que a gente precisa evoluir muito em termos de administração desportiva. Projetar ideias de médio e longo prazo. Médio e longo prazo não é 6 meses, não é 1 ano. São 2 anos, 3 anos, 4 anos, para a gente ter identidade de futebol, coisa que raramente existe no futebol brasileiro. Daqui a pouco nós vamos falar sobre Thiago Nunes na equipe do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo no time do Palmeiras para a próxima temporada, que já vai começar, 2020. Mas agora, já que o assunto vem aqui de grande destaque de 2019, o time do Flamengo, coloque pra gente aí, Murilo, lances de Flamengo e River Plate, Flamengo e Liverpool. E eu pergunto para vocês, qual foi a diferença de comportamento do Flamengo contra o River para o jogo contra o Liverpool? O que deu certo contra o River Plate não deu certo contra o Liverpool. O padrão foi outro de jogo? Foi diferente? Lima e Catar? Pode parecer uma coisa de louco, né? O Flamengo ganhou do River, certo? E perdeu pro Liverpool. Ele jogou melhor contra o Liverpool. Ele empatou com o Liverpool no tempo normal. Ele jogou melhor contra o Liverpool? Ele jogou melhor contra o Liverpool. É mesmo? É sim. Porque assim, ele foi muito mal no primeiro tempo contra o River, não é? A gente viu o jogo, a gente acompanhou o jogo, a gente narrou o jogo aqui, né, nos 2 canais. E no segundo tempo ele só foi conseguir resolver a questão depois que o Diego entrou e aí num intervalo de 5, 4 minutos conseguiu fazer os 2 gols para virar a partida e ser campeão. Contra o Liverpool, eu gostei mais do Flamengo contra o Liverpool. Acho que o Flamengo fez um grande jogo contra o Liverpool. E aí é o detalhe, né, das 2 substituições erradas que o Jesus
fez, porque os grandes técnicos também erram. Ele errou ao tirar o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. Mas colocou o Diego, todo mundo estava elogiando, mas ele colocou o Diego para jogar um pouco mais atrás nas outras oportunidades, né? Quando ele colocou um pouco mais à frente na vaga de Arrascaeta e Everton, não funcionou. Pelo menos esse jogo contra o Liverpool não funcionou. E aí o detalhe, né, de uma cabeçada que deveria ter sido dada para o gol e foi dada para trás, né, pelo Gabigol, que aí foi Gabi não gol, proporcionando o contra-golpe fatal que originou o único gol da partida e, consequentemente, o gol que deu o título à equipe do Liverpool. Mas quanto o Liverpool, o Flamengo, até porque o Liverpool é mais time que o River Plate, né? Eu adoro o River Plate, mas não dá para comparar. O Liverpool é muito mais time que o River Plate. Zinho, o Flamengo foi melhor contra o River ou melhor contra o Liverpool? O futebol ele é apaixonante por causa disso, né? Assim, tô vendo os melhores momentos. Assim, o jogo contra o River, eu concordo com o Quesada. O primeiro tempo do Flamengo foi muito ruim. Alguns jogadores abaixo do que poderiam render. Acho que a formatação tática também, trazer o Arrascaeta para o lado direito, abriu o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, dificultou um pouco o trabalho do Flamengo, né? Aquela postura do Flamengo. No segundo tempo, quando ele coloca o Arrascaeta para o lado esquerdo, coloca o Bruno Henrique do lado do Gabigol, os dois juntos, perto, né? Que eles se entendem muito bem. O time evoluiu, cresceu, melhorou o segundo tempo. Não foi o Flamengo do Campeonato Brasileiro, mas fez um segundo tempo melhor, dominou mais o jogo, a ponto de chegar à virada. Tudo bem, foi no finalzinho, mas conseguiu essa virada. Nesse momento, o Jorge Jesus ele acerta nas mudanças, não é só pelo resultado ter acontecido, mas acho que a entrada do Diego, vindo de trás, ele encontrou uma posição para o Diego. O Diego foi muito criticado nos últimos jogos dele, antes até da contusão séria, quando ele jogava de meia mais adiantado. Não tem mais a mesma velocidade, não é tão vertical, jogava muito para o lado, muito toque de bola, demorava para tomar a decisão da jogada. Muita gente falava que ele até atrasava o jogo do Flamengo. Eu era até um defensor dele, porque eu acho ele um baita de um atleta profissional, acho que ele ainda tem muito para render para o Flamengo, mas concordava que às vezes ele realmente não rendia. O Jorge Jesus encontrou uma posição para ele, tanto é que coloca ele no jogo contra o River e ele é decisivo, né? Todo mundo fala da roubada de bola do Arrascaeta no Lucas Prato, mas quem começa a dar o primeiro bote é ele. Ele rouba a primeira bola num carrinho que o Lucas Prato tenta, aí sobra de novo pro Lucas Prato, ele continua pressionando, facilita a roubada de bola do Arrascaeta e aí puxa o contra-ataque. Para bela jogada do Bruno Henrique também, que o Arrascaeta ainda dá o passe pro Gabigol fazer o primeiro gol, o gol de empate, que deu um alívio, e aí na sequência vem o segundo gol. Mas eu concordo, o Flamengo não fez o seu melhor jogo contra o River, mas do segundo tempo em diante não sofreu tanto. O River não criou mais grandes oportunidades. O River caiu de produção. O Galhardo também. Foi o Galhardo que fez, tira o Borré, bota tempo. o Lucas Prato não fica na frente, vem querer armar o jogo. Ele muda o posicionamento do Inácio Fernandes, que jogou pelo lado direito no primeiro tempo, deu passe pro gol do Borré. Ele foi pro lado esquerdo, De La Cruz e tira ele do jogo. E depois sai, tira ele do jogo. Eu acho que assim, isso também não foi uma mexida boa, mas aí o Flamengo cresceu no segundo tempo e não tomou muito susto. Agora, contra o Liverpool, para mim, começa o jogo melhor que o Flamengo, tem as melhores chances no início do jogo, o Flamengo equilibra o jogo, vai equilibrando, termina com mais posse de bola, com um jogo mais tranquilo no primeiro tempo. Volta o segundo tempo, o Liverpool começa melhor de novo, amassa ali o Flamengo, tem as melhores chances, o Flamengo vai equilibrando o jogo, fica até melhor, começa a ter chance que não teve tantas no primeiro tempo, mas no segundo tempo teve, né, um chute do Gabigol que o Alisson tira ali no cantinho assim, criou mais chances. O Bruno Henrique deitou e rolou em cima do Arnold, que é um baita de um lateral, um dos melhores do mundo, mas o Bruno Henrique teve vantagem em cima dele. Aí vem essa substituição do Jorge Jesus. Tira os dois meias de criação, não fazia um espetáculo de jogo, mas segurava a bola,
no momento consegue encaixar um passe, Everton Ribeiro e Arrascaeta. E ele coloca o Diego mais adiantado e coloca o Vitinho, que não entra bem no jogo. Pensamento dele, vou botar o Vitinho aberto de um lado, Bruno Henrique do outro, velocidade em cima dos laterais dele, não deu certo isso. O Flamengo aí foi dominado pelo Liverpool, o Liverpool aí vai para a prorrogação, com tudo isso vai para a prorrogação, mas acho que o Liverpool está mais inteiro no jogo. O Gabigol começou a sentir cãibra, o Bruno Henrique começou a sentir também, o próprio goleiro, se foi para ser ou não, mas o Diego Alves também estava sentindo. Acho que o Liverpool mais inteiro faz o gol. Teve já um gol anulado ali, o pênalti, né? Que voltou atrás no final do jogo. Mas acho que o Liverpool é melhor time do que o River, é melhor do que o Flamengo. Não foi superior ao Flamengo o jogo todo, não foi. Mas os momentos do jogo que o Liverpool foi melhor, ele criou chances claras de gol, que poderia ter matado o jogo. O Firmino mesmo teve 2 chances claríssimas na frente do gol, coisa que o River não teve. Então, num jogo que o Flamengo até jogou a maior parte do tempo bem ou de igual para igual, não teve chance tão clara como o Liverpool, porque em 2 momentos do jogo foi bem superior, que foi o início do primeiro tempo e o início do segundo tempo. Na minha análise, eu acho que o Liverpool, mesmo não jogando o que poderia jogar, teve as melhores chances para matar o jogo. No jogo contra o River Plate, o Jesus colocou o Diego Ribas no lugar do Gerson, não é isso? Contra o River. Contra o River. Sim. Foi no lugar do Gerson, Sim, né? sim. É isso? Vou encostar no Edmundo, chega aqui. Fala. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Cada jogo é uma história. Sim. Não dá pra gente achar que a forma de um jogo vai acontecer na outra. Cada jogo é uma história. Mas, faz assim, pra gente discutir. Se o Jorge Jesus tirou o Gerson para colocar o Diego contra o River Plate e deu certo, por que ele foi fazer a mudança diferente contra o Liverpool? Por que ele foi colocar no lugar do Arrascaeta e do Everton Ribeiro? Por que ele não repetiu a mesma mudança que ele fez contra o River Plate lá em Lima? Posso dar uma ajuda também? Pode. Na semifinal, Precisamos. na semifinal Pode ele ajudar tirou também. o Gerson também para botar o Diego. Na semifinal. Contra o Al Hilal. Ele também fez e deu certo. Exatamente. Posso Então dar ele uma fez- ajuda também? Pode, Posso dar uma outra pode, ajuda para pode, esse mundo pode, comentar, Eugênio, também? Pode. Contra o Goiás, o Flamengo vencia o jogo. 2-0. Sim. Ele tira Os dois. os dois também e o Goiás empata. É só uma lembrança. Foi contra, o mesmo que fez contra o Liverpool. Quer ajudar também, não? Acho que já está bem ajudado. Olha, vira. é só uma opinião, porque cada cabeça pensa de um jeito, eu não estou dentro da cabeça do Jorge Jesus. Mas por tudo isso que foi dito, havia uma diferença entre o Liverpool e o Flamengo tecnicamente, né? Tecnicamente, o time do Liverpool é o melhor time do mundo, né? Pela conquista. Eu acho que ele fez essa mudança para manter o esquema, para continuar fechadinho e tentar ganhar nos pênaltis, ou tentar ganhar numa bola. Ele vivia um momento iluminado. Até por tudo isso que estão dizendo, quando você... Às vezes que ele tirou um meia para botar um volante, né? Seja o nome quem for, seja Diego, seja Pires da Mota, seja quem for. Pires da Mota não é? É Pires da Mota. Pires da Mota, é volante. Pires da Mota. É que tem um outro Pires lá no Palmeiras, não tem? Que eu me confundi. O que eu quero dizer quando você está perdendo, você tem que tirar volante e botar atacante ou meias. Pra cima. Quando você está ganhando, você tira meias para botar volante. É simples. Foi isso que ele fez. Só que ele vive um momento tão glamuroso que nem criticá-lo a gente pode. Andei nas ruas aí, depois dos programas que a gente fez aqui nos canais Fox Sport, dizendo que ele errou. Jesus não pode errar. O outro lado errou também. Caiu o mundo na sua cabeça. Não, as pessoas, secador, torceu contra. Quem é você para falar de Jesus? Sabe assim? Então os torcedores não... Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.